Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui para dar continuidade a mais uma aula da disciplina de língua portuguesa. E o conteúdo que nós vamos trabalhar na aula de hoje é o conteúdo de regência verbal. Então, o que é a regência verbal? A regência verbal é a relação entre os verbos e os seus complementos. O que é que eu estou querendo dizer? Tá? Há alguns verbos que necessitam de complemento para que a frase ela tenha um sentido completo. São os verbos transitivos diretos e os verbos transitivos indiretos. Então, esses verbos sempre vão precisar de um complemento. E entre o verbo e entre esse complemento pode aparecer uma preposição ou não. Então, a regência verbal ela vai se ocupar justamente disso, dessa relação entre os verbos e os seus complementos. Mais especificamente, se entre um verbo e um complemento vai haver uma preposição ou não. E qual será essa preposição? Então, é disso que a regência verbal trata. Então, antes da gente começar a ver os casos de regência verbal, eu vou trabalhar com vocês dois conceitos que com certeza vocês já viram no ensino fundamental, no ensino médio, só para a gente relembrar, né? Então, essa relação entre verbos e complementos pode ser direta ou indireta. Na relação direta, é quando o verbo é transitivo direto e o seu complemento é o objeto direto, logicamente. Por que se diz que é uma relação direta? Porque entre o verbo e o seu complemento não há nenhuma preposição. Ou seja, entre o verbo e o complemento pode haver a presença de um artigo, mas não de uma preposição. Então se diz que é uma relação direta. Aqui eu coloquei dois exemplos. O Brasil produz. Produz o quê? Perceba que se eu parar a frase no verbo produzir, o Brasil produz. Ele produz o quê? A frase fica com sentido incompleto. Por quê? Ela precisa de um complemento, que é justamente o objeto direto. O Brasil produz. O Brasil produz o quê? Uma ampla quantidade de alimentos. Então, percebam, entre o verbo produzir e o seu objeto direto não aparece nenhuma preposição. Então, é uma relação direta. Por isso que se diz que é um verbo transitivo direto e o complemento um objeto direto. No outro exemplo abaixo. Os resultados das pesquisas demonstram. Demonstram o quê? Quem demonstra, demonstra alguma coisa ou algo. Então percebam, se eu parar a frase no verbo demonstrar, vai ficar sem o sentido. É justamente porque precisa de um complemento, né? Então, demonstra o quê? Um alto índice de violência. Logo vem a resposta, que é o complemento. Então, nessas duas frases, são exemplos de relações diretas entre o verbo e o complemento. Por quê? Porque entre ambos não há a presença de uma preposição. Mas há também a relação indireta. O que é a relação indireta? É quando o verbo ele é transitivo indireto e o seu complemento é o objeto indireto. E entre o verbo e entre o objeto indireto sempre vai haver a presença de uma preposição. Então, por isso que se diz que é uma relação indireta, porque entre ambos há a presença da preposição. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente ver. Hoje, muitas pessoas recorrem a. Recorrem a quê? Quem recorre, recorre a alguém ou a algo. Então, logo vem a resposta: métodos estéticos perigosos. Então, percebam, entre o verbo recorrer e métodos estéticos perigosos, que é o complemento, há uma preposição, a preposição a. Quando a gente trabalha esse conteúdo de regência verbal, geralmente é comum surgir uma dúvida, né? Geralmente os alunos perguntam, mas o a não é artigo? O a ele pode ser artigo e ele pode também ser preposição. Quando o a aparece antes de um substantivo feminino, ele é artigo. A palavra, a casa, a bola, né? A satisfação, a insatisfação.
Então, todos aí são exemplos do a quando ele é artigo, porque ele está diante de uma palavra feminina. Agora, quando esse a ele aparece antes de uma palavra masculina, por exemplo, se eu disser assim, entreguei o livro a Marcos. Esse a que aparece antes da palavra Marcos, ele não é um artigo, ele é uma preposição. Por quê? Porque ele está diante de uma palavra masculina. Quando o a aparece antes de um verbo, ele também é uma preposição. E quando esse a aparece antes de uma palavra no plural, como é o caso dessas duas primeiras frases, ele também é preposição, ele não é artigo. Então aqui, ó, recorrem a métodos. Percebam que o a está diante de uma palavra no plural. A mesma coisa embaixo, alude a recentes. Percebam que o a ele está antes de ele está no singular e ele está antes de uma palavra no plural. Então, nesse caso, o a sempre vai ser preposição. Aí, nesse segundo exemplo, ó, se esse a que está antes de recentes, ele estivesse no plural, as recentes, nesse caso, ele seria preposição. Aliás, ele seria artigo. Mas quando o a ele aparece no singular e antes de uma palavra no plural, ele sempre vai ser preposição. Aí, retomando aos exemplos. Hoje, muitas pessoas recorrem a. Quem recorre, recorre a alguém. Percebam que entre o verbo recorrer e entre métodos, há a preposição a. Então, é uma relação indireta. As críticas aludem. Aludem a que ou a quem? Quem alude, alude a alguma coisa ou a alguém. Então, percebam que entre o verbo aludir e entre recentes, há a presença da preposição a. Então, é uma relação indireta, ou seja, um verbo transitivo indireto e o seu complemento, que é o objeto indireto. A última frase. Atualmente, o Brasil necessita de melhores propostas econômicas. Necessita de quê? Quem necessita, necessita de alguma coisa. Percebam que entre o verbo necessitar e o objeto indireto, há a presença da preposição de. E aqui, mais dois exemplos. As discussões referem-se a. Refere-se a quê? Ou a quem? Quem se refere a alguém. Então, o verbo se referir, ele exige um complemento verbal marcado pela presença da preposição a. A mesma coisa embaixo, ó. Hoje, a maior parte das pessoas não acredita nos políticos. Não acredita em quem? Quem acredita, acredita em alguém ou em algo. Então, percebam, entre o verbo acreditar e o objeto indireto, que é políticos, aparece a presença da preposição nos. Então, é uma relação indireta. Aqui eu coloquei os principais verbos transitivos indiretos e as suas preposições. Abusar de, aludir a, ansiar por, aspirar a, assistir a, atentar para, bater em, carecer de. Quem carece, carece de alguma coisa. Confiar em, ou então confiar no, na, nas e nos. Contribuir para, conspirar contra, crer em, ou então na, no, nas ou nos. Esquecer-se de, gostar de, interessar a, lembrar-se de, lutar contra, lutar por, necessitar de, perdoar a, precisar de, recorrer a, resistir a, zombar de. Esses são os principais verbos transitivos indiretos. No próximo vídeo, a gente vai adentrar, nas regras de regência verbal.